Olá, meu nome é Jéssica. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a possibilidade de poder falar com vocês sobre esse tema que é tão importante, né? Quando a gente fala sobre competências para o futuro, a gente está falando de um futuro que está cada vez mais perto da gente, um futuro que, na verdade, é bastante presente, né? E isso principalmente por conta das grandes mudanças que a gente sofreu, que a gente teve que se adaptar nesses últimos tempos. Então, hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre essas mudanças, sobre outros aspectos que também são importantes, mas que nos ajudam, no final das contas, a selecionar talentos e pessoas que são preparadas a se adaptar a esse novo universo junto com a gente. Quando a gente fala dessas mudanças, inicialmente é interessante pontuar que essas mudanças, na verdade, elas não só aconteceram agora. A gente vem percebendo ao longo do mundo do trabalho grandes mudanças, né? Grandes processos de transformação. Eu falo muito isso do meu lugar, assim, até como pesquisadora, né? Eu sou pesquisadora da área de psicologia organizacional e por muito tempo a gente vê estudos falando sobre como o que era esperado das pessoas que trabalhavam para a gente antes e o que é esperado dessas pessoas agora. E eu acredito que antes a gente tinha uma influência muito grande dos modelos mais tradicionais de produção, que eram aqueles modelos tayloristas e fordistas, que, para quem não lembra muito o que é que quer dizer, eles são muito focados em previsibilidade do que se pode produzir. Então, um bom colaborador era aquele que ia para o trabalho, a ideia de aparecer para o trabalho, né? Just showing up, para fazer as atividades que eram esperadas dele fazer. Então, ele ia chegar, ele ia ter uma série de atividades já pré-determinadas, já pensadas, que ele deveria executar naquele dia. Isso hoje já não é mais o que a gente espera dos nossos colaboradores, né? Quando a gente pensa na nossa empresa, nas pessoas que a gente gerencia no dia a dia, a gente percebe que só aparecer para fazer aquilo que era esperado, que foi dito para a pessoa fazer, já não é mais o suficiente. Hoje, com as mudanças e a dificuldade de previsibilidade mesmo, a gente precisa de pessoas que se adaptam o tempo inteiro, que gostam de inovar e que estão prontos também para assumir um pouco desse risco associado à inovação. E pessoas que querem aprender o tempo inteiro. Nesse sentido, a gente já se adapta, né, de alguma forma, a grandes mudanças que podem vir a ocorrer ao longo do tempo. Então, nesse sentido, a gente já tem sofrido grandes transformações, né? E o que a gente espera das pessoas agora não é o mesmo que a gente esperava das pessoas no passado. O que vai acontecer é que daqui para frente, o que a gente espera dos nossos colaboradores também não vai ser o mesmo. E a razão para isso é porque a gente tem aí grandes transformações que o mundo sofreu, né? Na verdade, esses dados que eu trago para vocês aqui são do Fórum Econômico Mundial e tem algumas previsões muito interessantes. É de um relatório muito bom, se vocês puderem ler, eu recomendo, que é chamado Future of Work, Future of Jobs, se eu não estou errada. E nesse relatório fala um pouco dessas mudanças, antes mesmo da pandemia, né? E olha só, já era esperado que até 2030, 1 bilhão de pessoas precisariam ser requalificadas. Esse é um dado muito importante, porque diz pra gente o quanto a gente precisa cobrir o gap, né? A lacuna que a gente tem de habilidades das pessoas preparadas para assumir certos cargos, certas atividades, e como hoje essas pessoas estão preparadas para fazer isso. 42% das habilidades que são valorizadas hoje são preditas para serem modificadas até ano que vem. Então, vamos imaginar, lembra um pouco que eu falei da ideia do Joe showing up, né? Aquela pessoa que só chegou para fazer o que era esperado. Isso era valorizado, né? Hoje, talvez a gente tenha algumas habilidades como essa, não é exatamente essa, mas como essa, que são valorizadas hoje, que não serão mais ano que vem. Porque a gente viu o quanto a gente teve que se adaptar a esses novos contextos. 85 milhões de empregos serão destituídos nos próximos 5 anos. Esse é um dado muito preocupante, porque quando a gente fala que os empregos são destituídos, não é necessariamente a quantidade de pessoas desempregadas, são cargos que deixarão de existir, que perderão seu sentido diante das novas transformações tecnológicas. E aí, por fim, a gente também tem uma previsão desse relatório de que 95 milhões de novas posições também, que não existiam antes, começarão a existir. Então, se a gente para pensar, a gente também tem novas oportunidades que são trazidas por essas transformações. Mas essas novas possibilidades, para que elas sejam alcançadas pelas pessoas, a gente precisa ter aí um grande
grande processo de mudança em como a gente vê as pessoas que trabalham com a gente e como a gente pode transformar as habilidades das pessoas que trabalham com a gente. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu já vou dar um spoiler para vocês. As habilidades interpessoais, elas serão centrais nesse processo, para se adaptar às mudanças e para lidar com os novos mercados de trabalho que vão vir por aí. Falando um pouco mais aqui para frente, eu queria falar com vocês, assim, já fazendo uma transição, como é que a tecnologia mudou, então, o nosso jeito de trabalhar. A gente vem aqui falando, né, de como a transformação digital tem um impacto grande, mas como é que a tecnologia mudou o nosso jeito de trabalhar? Qual o cenário que a gente tem hoje? Basicamente, o que a gente tem é uma redução grande no número de vagas, no número de empregos, e eu acho que todo mundo consegue, né, ter uma noção disso, viu isso de alguma forma, e todas as áreas foram impactadas, mas principalmente a indústria, porque a indústria é uma área que há muito tempo já vem sofrendo transformações, né? Mão de obra sendo substituída por mão de obra automatizada, e hoje em dia, com a inteligência artificial e a automação, isso se torna ainda mais forte. Mas não se enganem, todas as áreas serão sim impactadas, né? E principalmente aquelas pessoas que têm menos habilidades serão os mais prejudicados. Mas, por outro lado, a gente também sabe que a tecnologia nos permitiu a criação de novos trabalhos. Olha só como a gente está se falando hoje aqui, né? Eu estou em Salvador, em uma outra cidade, estou falando com vocês através de um vídeo. E quantas reuniões nós já fizemos ao longo desse ano nesse formato? Quem imaginou que a gente teria que conseguir transmitir calor, transmitir empatia através de uma câmera, fazendo o que a gente faz, né? Mas essa foi uma adaptação que a gente teve que fazer. E isso também nos deu a possibilidade de conectar com pessoas que estão longe, pessoas que estão em diferentes lugares e aprender com elas. Então, a gente teve muitas oportunidades também que a tecnologia nos trouxe. E novos arranjos de trabalho também foram criados. Atividades perigosas que pessoas tinham que fazer, hoje a gente já tem máquinas para fazer isso. A gente não precisa arriscar a vida de pessoas fazendo trabalhos muito perigosos, né? Aí, principalmente na área da indústria. Mas qual é o impacto dessas mudanças, né? Será que elas só são positivas? Será que elas só são negativas? Gosto muito de trazer esse debate, porque eu acho que sempre tem um pouco na nossa cabeça a pergunta se as tecnologias vai ser o apocalipse dos robôs, se a gente não vai ter mais emprego. Acho que tem sempre essa preocupação, né? Será que as tecnologias vão fazer com que mais trabalhadores se tornem obsoletos? Ou essa transformação digital aí vai criar mais oportunidades de trabalho com geração de significado? Será que a gente tem que ter medo da tecnologia? Tem uma fala que eu trouxe aqui, não necessariamente vou ler para vocês, mas é de um trabalho muito interessante, é um artigo de um autor chamado Land, que ele fala muito sobre essas mudanças, transformações digitais, né? E nesse artigo ele fala que as consequências vão ser diferentes para diferentes pessoas, e eu concordo muito com isso. Na verdade, eu acho que o que a gente tem que pensar é, se o que a gente faz hoje ele pode ser feito e aprendido por um computador e ser feito de uma maneira mais barata e eficiente, sim, esse cargo tem grandes chances de ser substituído a curto ou longo prazo por uma ferramenta de automação. Então, nesse sentido, que tipo de trabalho vai sobreviver, né? Vai sobreviver aquele trabalho que não é baseado em repetição, que não é baseado em atividades sistematizadas que não exigem da pessoa dar aquilo que ela tem de melhor, que são as suas habilidades humanas. Então, por isso que eu falei lá atrás que as habilidades interpessoais serão chaves. E agora a gente vai falar sobre essas habilidades e como elas são importantes aí para esses novos trabalhos, para aqueles que não serão substituídos, porque não é possível fazer essa substituição. Cada vez mais a gente tem que entender que nós, enquanto seres humanos, nós não estamos contra a tecnologia ou contra a inteligência artificial. A gente pode sim ter uma simbiose muito interessante, que tem impactos positivos, que nos faz ser mais eficientes e lidar com as atividades que a gente pode fazer muito bem. Mas para isso a gente também tem que ter algum grupo de habilidades, que são essas habilidades que eu vou falar para vocês hoje, que são essas habilidades que a gente deve prestar atenção, que a gente deve investir para desenvolver tanto em nós mesmos, quanto em nossos colaboradores, quanto buscar nos talentos que a gente quer ter na nossa empresa, né? Então, essas habilidades são as mais sociais, são as mais criativas, mais contextuais. Porque por mais que a inteligência seja muito eficiente em fazer atividades, o contexto ainda é algo muito difícil, né? Pelo menos nesse período
curto prazo de que a inteligência artificial consiga captar tão bem quanto a gente. Nós somos muito bons em captar contexto, muito bons em entender aspectos sociais, em ter criatividade. Então, isso combinado com um mindset para aprendizagem. Quando eu falo de mindset dentro da psicologia, eu estou falando muito de crenças, né, que a gente tem, de crenças que a gente tem sobre nós mesmos. Então, se eu tenho uma crença de que eu consigo aprender, eu vou ter muito mais condições de enfrentar diferentes mudanças ao longo desse processo, né? Então, assim, a gente sabe muito bem que as habilidades técnicas sempre se modificam. Ano passado eram outras habilidades técnicas as mais importantes. Hoje a gente já tem outro grupo de habilidades técnicas importantes. Isso vai se modificando ao longo do tempo, mas tem uma coisa que sempre fica por aí, né? Que são as nossas habilidades interpessoais. Se você ouve aí essas transformações que aconteceram, né? A gente sempre vai ver que se manteve algum tipo de habilidade interpessoal importante. Tem 4 grupos de habilidades que foram pontuados pelo Fórum Econômico Mundial, que é um trabalho que eu valorizo muito, né? Porque eles fazem um estudo muito profundo. Esses 4 grupos de habilidades, vocês vão perceber que são basicamente habilidades interpessoais, são soft skills. Primeiro são a resolução de problemas, tomada de decisão racional e crítica, intuitiva, inovação, criatividade, iniciativa. São coisas que são associadas a uma resolução de problemas. Autogestão, que é a próxima aí que a gente vai falar, é muito sobre a capacidade da pessoa, lembra aquilo que eu falei do growth mindset, né, da questão de querer aprender e saber que pode fazer isso. É muito das ferramentas que a pessoa tem para fazer essa gestão. Autodisciplina, aprendizagem ativa, a pessoa ter uma estabilidade emocional, resiliência, flexibilidade. E aí a gente vem para as habilidades de relacionamento, tem muito mais a ver com aquelas questões interacionais, liderança, influência social e, por último, claro, a tecnologia. E é interessante pontuar que quando a gente fala de tecnologia, a gente não está só falando de hard skills, não são só aquelas habilidades duras, né, que a gente chama, que é saber programar, entender, né, saber lidar com essas questões mais associadas a softwares. Não é muito bem isso, é muito mais uma inclinação de interesse por tecnologias, que eu falei, né, um pouco daquela simbiose, é estar disposto a fazer isso e a aprender a fazer isso bem. Aqui na Kenobi, a gente se preocupa muito com esses aspectos, né? Nós selecionamos muitas pessoas por mês, então a gente tem aí uma responsabilidade muito grande. A gente tem que dar as ferramentas para as pessoas recrutadoras tomarem decisões acertadas, e para isso a gente tem um cuidado muito grande de falar sobre as melhores formas de avaliar essas habilidades. A avaliação de perfil é muito difícil, é realmente desafiador. Não é como a gente pedir para a pessoa fazer uma prova técnica que a gente consegue ver exatamente o que a pessoa sabe ou não sabe, né? Perfil acaba sendo um pouco mais difícil que isso. Eu, como psicóloga, eu sei muito bem que é difícil avaliar essas características. O uso de currículos hoje acaba sendo o jeito que as pessoas tentam fazer isso associado à entrevista. Mas eu queria pontuar aqui para vocês de que é essencial que a gente saiba de que usar um currículo para inferir sobre habilidades interpessoais é um método muito falho. É uma forma muito falha de fazer, que não sou só eu que estou dizendo, né? A gente já tem muitos estudos aí na psicologia organizacional, se vocês podem procurar em qualquer periódico, portal de periódico sobre isso, e vocês vão encontrar, sim, estudos demonstrando que não é válido fazer afirmações sobre o perfil da pessoa, o perfil comportamental da pessoa, através do currículo. Eu trouxe um trechinho aqui de uma pesquisa, caso vocês queiram buscar, mas foi uma pesquisa bem interessante que essas 2 pesquisadoras fizeram em 2017, que eles basicamente compararam o julgamento que pessoas recrutadoras fizeram sobre as pessoas e o seu real grupo de habilidades. E o que elas descobriram é que, de fato, é muito difícil que pessoas consigam julgar bem as habilidades de outras através apenas do que está escrito no currículo. Então, qual o melhor jeito de fazer isso? Testes psicológicos. Não tem para onde fugir, gente. Se eu quero tomar uma decisão acertada, com base em dados, eu vou ter, sim,
que ir para os testes psicológicos. Aqui a gente tem um teste muito bem elaborado, né, que a gente fez, que é o mapeamento de perfil comportamental. Nesse teste a gente avalia um leque de características e a gente mistura tanto personalidade, que já é uma teoria muito conhecida, que é o Big Five, contra outros comportamentos. Vou falar um pouco dele só para a gente conhecer, mas essa parte da personalidade para mim é muito importante, porque é a base de todos os nossos comportamentos, né? São as nossas tendências comportamentais que geram as nossas soft skills e, junto com outras experiências de vida, nos ajudam a nos adaptar, a ter, né, uma visão de como aquela pessoa tem capacidade de se adaptar a esses novos desafios. E no Big Five, que é uma teoria muito conhecida, a gente tem 5 características que a gente avalia. A abertura, que tem a ver muito sobre a inclinação da pessoa, estar aberta a novas coisas, novas ideias, a criatividade. A estabilidade emocional, que é muito sobre como a pessoa consegue lidar com momentos difíceis, tomar decisões difíceis, sem se deixar abalar de uma forma profunda sobre aqueles momentos desafiadores emocionalmente. Autodisciplina, também conhecida como conscienciosidade. Autodisciplina tem muito a ver sobre a nossa capacidade de estabelecer regras e segui-las. E além de outros aspectos, né? Claro que eu estou falando aqui muito resumido, mas a gente consegue ter uma visão geral do que está sendo avaliado. Extroversão, que não é só sobre a nossa timidez, extroversão é muito mais amplo que isso, mas fala muito sobre o nosso conforto em situações sociais e como a gente consegue usar isso para lidar, né, socialmente, influenciar pessoas. E a amabilidade, que tem muito a ver com a empatia, sobre a nossa capacidade de lidar com o outro e o quanto a gente consegue fazer isso versus o quanto a gente prefere lidar com as nossas próprias questões. Associado a isso, para que seja uma avaliação completa e conectada, né, com aquilo que a gente viu ali do Fórum Econômico Mundial, a gente também fez, né, um estudo combinando o que é esperado de habilidades no futuro do trabalho. E quais são essas habilidades? A gente fez aqui 7 habilidades, a gente selecionou elas tanto por elas terem sido citadas nos estudos sobre o futuro do trabalho, quanto pelas nossas pesquisas. A gente fez um mapeamento, né, de pesquisas em psicologia organizacional de variáveis como essas que estão associadas a desempenho, tanto individual, quanto de equipes, quanto da empresa, e a gente selecionou essas 7. A primeira, que é a iniciativa individual, ela fala muito sobre a comunicação, sobre a capacidade de inovação, participação e engajamento na empresa, né? Estilos de decisão, tanto racional quanto intuitivo, fala sobre como a gente julga e faz decisões. A gente pode ir muito mais pelos afetos, pela intuição, quanto por dados e informações. E uma não exclui a outra. A gente pode ter as duas altas, a gente pode ter elas complementando uma a outra, e ambas são importantes, né? Não só racional, a intuitiva é muito importante, como os estudos mostram também. Facilitação interpessoal fala muito sobre a nossa conexão com equipes, como a gente trabalha bem em equipes, se a gente é prestativa, a gente apoia colegas ou não. Resiliência, a gente já sabe muito bem que é muito importante, é a nossa capacidade de adaptação, de se recuperar quando a gente está diante de desafios. Assertividade, que a gente ouve no dia a dia como se fosse ser certo, né? Mas na psicologia, a assertividade fala muito sobre a nossa capacidade de expressar sentimentos, opiniões, ideias, mas de uma forma direta e honesta, mas também construtiva. E, por fim, entusiasmo por tecnologia, que nesse caso aqui, gente, não é uma hard skill. Entusiasmo por tecnologia não é o quanto a pessoa conhece de tecnologia. Ela fala muito sobre a nossa atitude frente a tecnologias. Se a gente está aberto, se a gente é mais crítico às tecnologias que vêm por aí. Então, fala muito sobre esses aspectos aí, mais do que necessariamente se a pessoa sabe ou não lidar com tecnologias no sentido mais hard skill, né? Além dessas apresentadas, também é importante que a gente volte um pouco daquilo que eu falei no início, né? Growth Mindset e Grit são 2 características muito importantes, porque elas estão associadas à resiliência, estão associadas às crenças que as pessoas têm em si mesmas, do quanto elas conseguem evoluir, aprender e mudar as habilidades que elas têm hoje. E Grit fala sobre muito o quanto a pessoa consegue estabelecer objetivos e segui-los. Então, além daquelas que a gente falou aqui que o nosso teste está avaliando, é importante também olhar para esses 2 aspectos, porque ele mostra que o conjunto de habilidades que essa pessoa tem hoje, ele é dinâmico, porque se a pessoa acredita que ela pode aprender coisas novas, que ela tem essa plasticidade, é mais possível, né, que a gente consiga ver evoluções naquela pessoa no futuro. Então, se eu fosse falar sobre as habilidades que a gente tem que ficar de olho, que a gente quer buscar para as pessoas,
são essas aí. E a gente tem muitas oportunidades quando a gente pensa nesse grupo de habilidades. Mas essas oportunidades não serão possíveis se a gente não discutir esses dois temas aqui, que é upskilling e reskilling. Por que eu vou falar sobre eles? Porque eu falei para vocês logo no início da apresentação que a gente tem um grande gap aí, né? A gente tem um grande 1 bilhão de pessoas que precisarão ter novas habilidades, senão elas não terão onde trabalhar. Não é nem porque não tem vaga, mas é porque elas não têm como estar nessas vagas, porque não têm as habilidades necessárias. Por isso que a gente vai falar sobre upskilling e reskilling aqui, né? Upskilling fala muito sobre quando a gente tem um grupo de habilidades e a gente melhora elas para que a gente esteja mais atualizado na nossa carreira. Então, vamos imaginar, nós todos aqui, nós melhoramos, fizemos upskilling ao longo desse ano para que a gente consiga lidar com essas modificações e consiga estar bem, fazer novos desafios da nossa carreira, né? E a gente também precisa de reskilling. Reskilling é quando a gente vai aprender um conjunto completamente novo de habilidades para que a gente consiga ir para novas posições e novas decisões de carreira. É trocar de carreira mesmo. E muita gente vai precisar fazer isso. Lembra daquilo que a gente falou sobre o estudo de Lentz, né, de 2018? Se você está numa área que tem atividades repetitivas, que um computador, ou uma inteligência, ou um sistema de automação consegue fazer isso tão bem quanto você, essa vaga tem grandes possibilidades de ser substituída. Então, se você está em uma posição como essa, ou se você tem colaboradores em posições como essa, tem que pensar que a gente precisa fazer reskilling deles, porque senão essas pessoas vão ficar sem oportunidades de futuro. E aí eu trago mais alguns dados só para a gente ir fechando a nossa conversa hoje, de que 42% das habilidades serão modificadas até 2022, reforçando, mais de 50% dos trabalhadores no mundo precisarão de reskilling. Não estou falando de upskilling não, gente. Reskilling. Metade das pessoas vão ter que trocar de carreira ou mudar muito o seu conjunto de habilidades. 50% da velocidade da automação, que a gente já vinha experienciando, foi acelerado por conta da pandemia. Então, muitos processos que antes funcionavam pessoalmente, sem nenhum recurso tecnológico, a gente teve que adaptar e fazer através de recursos tecnológicos, né? Então, essas mudanças são rápidas, elas acontecem e a gente tem que ficar de olho nisso para transformar tanto as pessoas que vêm trabalhar com a gente, quanto as pessoas que estão hoje nos nossos times. As mudanças são rápidas, né? E eu acho que nós, organizações, pessoas que trabalham na área de psicologia organizacional, empresas, nós somos os maiores interessados no processo de upskilling e reskilling. É tão difícil fechar uma vaga, né, quando a gente tem uma vaga que exige um grupo de habilidades difíceis, e isso é justamente porque a gente não tem pessoas habilitadas para estar nesses espaços. Se a gente consegue fazer políticas públicas, educação corporativa, para que a gente faça com que essas pessoas alcancem, né? E claro, os próprios indivíduos também buscarem reskilling, né? A gente vai ter muito mais oportunidades e possibilidades de desenvolvimento. Então, eu queria fechar aqui com vocês hoje, principalmente agradecendo a oportunidade de falar com vocês, mas dizer que o mundo está mudando e que nós temos que nos adaptar. Mas eu não acho que é o apocalipse robô, não. A gente tem grandes oportunidades de usar as nossas habilidades de seres humanos e conseguir fazer uma simbiose interessante com as tecnologias. Obrigado, espero que vocês tenham gostado.